Oi pessoal, eu sou a Juliana e hoje nós vamos conversar sobre as próximas leituras aqui do canal, as leituras em andamento. Eu já comecei a ler Germinal de Émile Zola, este clássico aqui de 1885, é um clássico francês do naturalismo, e já percebi aqui que eu estou diante aqui de uma grande obra, tá? Eu estou bastante impressionada aqui com a escrita de Zola, porque aqui o protagonista, logo no começo, está caminhando e sem emprego, sem dinheiro, sem comida, um estado ali, né, devastador. Mas aí você percebe a situação dele e a situação dos demais, né? Você vai conhecer ali os trabalhadores, os mineradores, a situação econômica, as pessoas que trabalham a vida inteira, a família inteira que trabalha nas minas. Mas o salário não é suficiente nem para alimentação, as condições deles ali. Mas a escrita, esse clima, o Zola, ele te coloca dentro da história. É incrível, é impressionante. Tem uma cena aqui, logo no começo, que ele entra então na mina e tem o elevador que vai levando, né, os mineradores bem rápido ali. E aí ele até pergunta, né, nossa, quantos metros? É profundo, né, esse poço que leva os mineradores para o trabalho? É profundo, né? Qual que é a profundidade? E aí um dos trabalhadores responde para ele, são 554 metros. Ele fala, nossa, mas e se essa corda se romper? Então, assim, é um clima, o autor, ele te coloca ali nesse clima, sabe? É impressionante. Inclusive, nessa hora em que o personagem, ele se chama Etienne. Nesta edição, ele se chama Etienne. Nesta outra edição, ele está como Estevão. Inclusive, eu comecei a ler nesta edição aqui, da Nova Fronteira. É uma edição clássico para todos, né? Que era vendido na livraria Saraiva. Tem texto integral, mas assim, o primeiro dia eu tive que parar porque eu estava com dor de cabeça, mesmo usando óculos para ler, eu não consegui continuar, mesmo a história estando muito interessante, eu não consegui, eu tive que parar. Aí no segundo dia de novo eu fiquei com dor de cabeça e aí eu pensei, poxa, eu vou ter que comprar uma outra edição, essa aqui não tá dando certo, por conta do tamanho da fonte, tá? A fonte, não sei se vocês vão conseguir. E tem que fazer uma força para abrir aqui, sabe? A fonte, ela tá num tamanho muito pequeno. Tava forçando muito a minha vista. Então, eu comprei essa edição aqui da Estação Liberdade. Tem a tradução de Mauro Pinheiro. Tem notas também. Essas notas, elas são bem enriquecedoras. Porque aqui o Flaubert... Ó, Flaubert... É que eu tô pensando no Madame Bovary, porque esse estilo de escrita lembra muito o Flaubert, essa coisa da escrita magistral, e realmente houve uma tendência aí, né? O naturalismo vem do realismo. Então eu acabei falando Flaubert aqui, e depois eu vou falar sobre isso mais um pouco. Mas voltando aqui, tem uma cena então que o personagem Etienne, ele está procurando emprego, então ele entra nessa mineradora, então você vai conhecer ali os mineradores, essas pessoas que trabalham, acordam 4 horas da manhã para trabalhar, que assim, não tem uma situação muito difícil, onde eles vivem também. Tem até um dos personagens aqui também, ele chama Boa Morte, chama não, né, é um apelido, Boa Morte, por quê? Porque ele tem 58 anos, ele trabalha na mineradora desde os 8 anos de idade, então ele trabalha há 50 anos, e ele já sofreu 3 grandes acidentes ali trabalhando, em que os seus companheiros foram resgatar ali e achavam que ele estivesse morto, porque muitas pessoas morreram nesses acidentes e ele continuou vivo. Então apelidaram ele de Boa Morte. Então você vê aqui também uma denúncia de uma situação que a literatura até então não abordava, mas é uma escrita muito envolvente. As pessoas costumam perguntar, esse livro é difícil, qualquer livro, né, que eu fale, as pessoas gostam de perguntar se o livro é fácil ou é difícil de ser lido. Esse livro aqui, sabe o que é difícil? É difícil você parar de ler, isso que é difícil, não é difícil você ler, o difícil é você parar de ler, sabe aquele livro que você, nossa, deixa eu voltar para essa história aqui, e parece que você entra nessa história, parece que você está naqueles ambientes escuros da mineradora. Tem uma cena aqui então que ele vai descer nesse elevador, eu senti assim frio nessa cena, eu senti
sabe aquela sensação na barriga, assim, de quando você tem medo de altura e você tá num elevador descendo? Eu senti essa sensação de medo. E aí, as paredes ali, elas têm infiltração, começa a cair água, e sabe aquele medo de que tudo venha a desabar? E é incrível que é tão real que nas notas de rodapé aqui, inclusive, ele fala que o Zola, ele desceu ao fundo de uma mina. Aí, essa mina, ele desceu a 675 metros e fez essa visita guiada por um engenheiro. Então, o que ele está relatando aqui foi coisa que ele vivenciou. Então, isso é muito real. Inclusive, eu estava pesquisando um pouco aqui na história da literatura ocidental de Otto Maria Carpo. Ele fala bastante aqui sobre o naturalismo, não li tudo ainda, vou ler depois. Mas ele fala, né, que o método de Zola deixa entrar a luz em lugares escondidos. E ele tem um tom ali de jornalista, tanto que ele explorou muito tudo, ele vivenciou muito ali para depois publicar a obra. Ele mostrou ao mundo o que a literatura não prestava tanto atenção assim. E aqui em Germinal é a exploração dos mineiros. E aí a influência, né, de Flaubert sobre Zola, né, foi decisiva, inclusive. Porém, Zola, ele abandonou ali o radicalismo romântico de Victor Hugo, que também foi uma grande influência, também um clássico francês, um dos maiores nomes da literatura francesa. Então ele abandona aqui o radicalismo romântico de Victor Hugo e também o radicalismo artístico de Flaubert. Então ele cria ali o seu próprio método, a sua própria escrita ali se diferencia e é o maior nome do naturalismo. Sabe quando você pega uma obra assim para ler e você fala, poxa, eu tô diante aqui de uma grande obra, sabe? Você sente, eu senti isso logo no começo, logo nas primeiras páginas. Falando em página, eu não sei se eu comentei, mas aqui as páginas são brancas, mas a leitura aqui está sendo muito confortável, tá? Não tenho nada a reclamar. Em relação à escrita também, me lembrou esse começo, me lembrou As Vinhas da Ira. Essa denúncia de uma situação, são situações diferentes, mas essa questão do trabalhador que não tem nada, que trabalha e não tem... me lembrou, eu sei que é bem diferente assim, mas tem algo aqui que me lembrou também As Vinhas da Ira. Esse começo aqui, o Etienne caminhando, buscando emprego. Inclusive uma dessas pessoas, uma família, né, grande que trabalha ali na mineração, ela fala ali, tá vendo? Ele fala, né, pro outro, tá vendo? Não pode reclamar, olha ele ali, ele não tem emprego, ele não tem um centavo, ele não tem comida para comer. E esses que trabalham mal têm para comer pão, né? Mas ele olha ali e fala assim, viu, você tem que reclamar que podia ser pior, olha ele lá sem emprego. E é uma exploração muito forte. Então, eu acho que isso, né? Uma situação, a exploração lembra essa questão das Vinhas da Ira. Mas, olha, eu tenho certeza que vai ser um livro que eu vou ficar devastada. Mas eu tô diante aqui de uma grande obra, assim, sabe? Quando você fala... É por isso que eu amo literatura, sabe? É disso que eu tô falando, sabe? Cara, o negócio é bom. E eu não tô nem um terço ainda da obra, mas que escrita. Esse poder de te colocar dentro da cena, isso é forte demais, isso é poderoso. Vamos para a próxima leitura aqui. Eu estou lendo também, já estou acabando, Agnes Grey, de Anne Brontë. Vocês lembram de Anne Brontë? É a mesma autora da Inquilina de Waldfall Hall, um dos meus clássicos favoritos. E que saudade que eu tava dessa autora. Esse fosse o primeiro livro, a Inquilina veio depois. Porém, esse aqui ele foi publicado em 1850, então ele foi publicado depois, ele foi publicado póstumamente. E essa edição aqui, gente, que edição linda, que edição confortável, olha. Essa mancha. Dá gosto de ler numa edição assim, é da Martine Claret. Ela não é só bonita, mas é confortável também para ler, sabe? Tem prefácio,
Tem Pós-Fácil, tradução de Paulo César Castanheira. Esse livro aqui eu ganhei das páginas Geoterp. Páginas Geoterp, muito obrigada. Vocês fizeram felicidade aqui para mim, trouxeram felicidade aqui para outros canais também, presentearam aí um monte de gente, né? Vocês tiveram aí uma iniciativa muito bacana. Depois a gente conversa então sobre Agnes Grey. Mas assim, você percebe aqui o tom muito forte, né? Que ela quer trazer aqui questões morais. Vamos lembrar aqui que a gente está na era vitoriana, então isso aqui é muito forte, mais forte até do que a Inquilina, de Waldfall Hall. E se você ainda não leu a Inquilina de Waldfall Hall, olha, você precisa ler. Panfletando livros que eu gosto muito, clássicos que eu gosto muito em vídeos de próxima leitura, né? Pois é. Bom, outro livro que eu comecei a ler também, que clássico, nossa, esse clássico dos clássicos, influenciou o romance, né? Esse clássico aqui, ele foi publicado, o seu primeiro volume em 1605 e o segundo volume em 1615. E eu comecei a ler, então, Dom Quixote, de Miguel de Cervantes. Eu tô na página 65, tô no comecinho ainda. Eu tô naquele momento, eu tô encantada. Né? Eu vou falar pra você que eu tenho um pouco de receio, né? Um clássico antigo, assim, claro que eu tenho. Esse livro aqui tem a tradução de Hernani Só. Eu tô gostando muito dessa tradução, tá? Tem uma facilidade aqui pra leitura aqui, que eu tô até espantada, não esperava essa facilidade. Tem Pós-Fácios de Jorge Luiz Borges e Ricardo Piglia. Então, e esse comecinho aqui, né, nós conhecemos então o nosso fidalgo, que nos momentos ociosos, que constituíam a maior parte do ano, ele começou a ler livros de cavalaria com tanta paixão e prazer que ele esqueceu até mesmo da administração dos seus bens e chegou a vender muitos pedaços de terra para poder comprar mais livros, levando assim para casa quantos havia deles. E aí diz aqui, o pobre cavaleiro perdia o juízo. E ele se embrenhou tanto na leitura que passava noites até clarear, sabe? Dias até escurecer. Secou-lhe o cérebro, de maneira que veio a perder o juízo. Sua imaginação se encheu de tudo aquilo que lia nos livros, tanto de encantamentos como de duelos, batalhas, desafios, feridas, galanteios, amores. Então ele decide ali então que ele vai viver de acordo, que ele quer aquilo para ele, né? Ele quer viver todas aquelas experiências que ele lê nos livros. E ele pega então a armadura enferrujada, mofada dos seus bisavós, para ele seguir então nessa grande jornada. Esse livro ele tem um quê assim de cômico, mas ele tem um quê de triste também, assim, sabe? Você pega assim, fica com um pouco de dó, não sei explicar. Eu sei assim que está sendo muito agradável até agora, só que assim, é um livro com muitas páginas. Essa edição aqui, ela tem mais de 1.300 páginas, então assim, eu tô muito no começo ainda, tem muito ainda o que acontecer, né? Quanto dessas aventuras que ainda virão. Então, assim, acho que vai ser ainda um longo processo de leitura. Mas, por enquanto, tá me encantando. É uma coisa, assim, sabe? Que eu não sei se eu dou risada ou se eu fico assim, ai, que dó, sabe? E eu não sei explicar ainda. Eu preciso ler melhor para poder passar aqui para vocês. Mas um receio que eu tinha, sabe? De por ser muito antigo, de eu ter uma dificuldade ali perante a leitura, isso não está acontecendo, né? Então, está me dando uma animação muito boa, sabe? Assim, para ler, assim, que gostoso, né? Esse livro aqui é mais um calhamaço. Essa edição aqui, ela tem mais de 1.000 páginas. Não estava no meu roteiro, não estava preparada para isso. Eu fiz um vídeo com os meus filhos, né, de próximas leituras, e meu filho, o Vi, ele tem 23, vai fazer 24 agora esse mês, 24 anos.
E eu falei, me indica um livro, né? Mas em off, né? Antes de ligar a câmera, eu falei assim pra ele, Vi, só peço uma coisa pra você. Me indica um livro, mas não me indica um calhamaço, porque eu tenho muito calhamaço pra ler esse ano ainda. Ele, não, tudo bem, fica tranquila. Mas eu não sabia qual que era, né? E aí que ele me indicou os Irmãos Karamazov. Então, assim, eu não esqueci, gente. Eu vou ler. Eu só vou terminar aqui o Zola, e também quero dar continuidade a Don Quixote, porque assim, eu não gosto de ler muitos livros ao mesmo tempo, no máximo 3, estourando 3, mais que isso pra mim não dá. Então deixa eu terminar aqui uma dessas obras, eu vou começar Os Irmãos Karamazov, clássico russo, último livro de Dostoiévski. Inclusive, meu plano era ler a obra em ordem cronológica. Essa aqui seria a minha cereja do bolo, porque eu sou dessas, assim, eu deixo pro final. Mas não, né? Ele propôs para eu ler, eu vou ler sim, depois não tem problema, eu releio. Com certeza será um livro aí de muitas releituras. Mas assim, eu não sei quanto tempo que eu vou demorar para ler, né? Os Irmãos Karamazov. Eu vou atualizando vocês aqui, mas eu vou terminar esses aqui então, e aí eu vou começar Os Irmãos Karamazov. E aí eu coloquei um livro aqui, literatura infanto-juvenil, porque eu não sou de ferro. Eu uso a literatura infanto-juvenil, eu utilizo a literatura infantil como leitura de conforto para mim, sabe? Como tem leituras densas aí, que eu sei que, às vezes eu preciso de uma leitura de descanso. Então eu peguei aqui Matilda, e vai falar sobre livros, sobre essa paixão de livros. E o filme marcou muito, né? O filme marcou bastante aí uma geração. Então eu peguei esse livro aqui para ler junto aqui. Quando eu terminar alguma dessas obras também, uma leitura de descanso, para dar, né, aquela aliviada. Eu utilizo muito a literatura infantil para isso. Às vezes, a literatura infantil me surpreende a ponto até de ser uma leitura mais emocionante. Às vezes eu acabo chorando, mas eu não sei, né? Eu venho para a leitura para ser surpreendida. Algumas eu acabo chorando, mas eu gosto bastante de literatura infanto-juvenil, infantil, sim. Então tá aqui uma literatura de conforto. Então é isso, essas serão as minhas próximas leituras. Me desculpem a voz, gente, eu peguei uma gripe forte, eu adiei para gravar esse vídeo, para eu estar melhor, para poder falar aqui com vocês, mas não dava para adiar mais. Ou eu gravava com gripe mesmo, desse jeito, ou eu não gravava. Então eu decidi gravar, me perdoem aí, então minha voz ainda tá estranha, eu ainda tô fanha, tô me recuperando ainda da gripe, mas pelo menos eu tô aqui, firme e forte aqui, tá? Obrigada pela companhia de vocês. Me conta aí quais são suas próximas leituras. Se você já leu algum desses livros, ou se você também quer ler assim como eu vou adorar saber, tá bom? Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!